Por que você paga tão caro nos produtos fabricados aqui no nosso país? Você já ouviu falar da desindustrialização do Brasil? Então vem comigo que eu vou te contar um pouquinho. É praticamente um consenso dentro da economia que para um país ser desenvolvido é importantíssima a participação da indústria no desenvolvimento dele, ou seja, o país precisa ter uma indústria forte. Mas qual é a situação da indústria na participação na nossa economia? A desindustrialização pode ser definida como processo de declínio da participação da indústria no PIB, e a gente consegue perceber esse processo de forma muito clara aqui no gráfico com relação ao Brasil, que houve um auge de participação lá nos anos 80, com quase 30% no PIB, e atualmente está rondando a casa dos 10%, sendo que em 2018 foi o percentual mais baixo da história de participação da indústria no nosso PIB. Algumas das causas que levam esse fenômeno a ocorrer: a política cambial inconsistente do nosso país, que torna a exportação menos atrativa, então seria necessário ter uma política de câmbio mais consistente. Falta de infraestrutura, quer dizer, deficiência de infraestrutura de forma geral. Então, transporte precário, alto custo logístico, alto custo de produção diminui também o desenvolvimento da nossa indústria. E o custo Brasil, que não sei se vocês já ouviram falar, mas o custo Brasil é bastante citado, no contexto de que a gente tem uma carga tributária alta, de a dificuldade de se fazer negócios no Brasil como um todo. Então aí entra a questão do imposto, a questão da legislação, a questão da burocracia. Então fazer negócios, construir negócios no Brasil é mais caro em comparação a outros países. E a desindustrialização como um todo ela é péssima para a economia do nosso país, porque é um setor que gera muita renda, gera muito dinheiro. Como exemplo, a gente pode falar que nesse setor, a cada R$ 1 produzido na indústria de transformação, são gerados 2,43 na economia como um todo. Em comparação na agricultura, se gera 1,75 e no setor de serviços 1,49. Ou seja, aí na indústria gera-se mais do que o dobro em comparação a outros setores. Então é muito importante que o país tenha uma indústria forte. E como se resolveria essa questão? Na minha opinião, focando nas coisas certas. Porque, por exemplo, você pega o setor agrícola hoje em dia, que é o setor que mais tem investimento, que mais tem subsídios, e é um setor que, em comparação com a indústria, ele gera pouco retorno para a economia. Então, seria muito mais interessante, por exemplo, você investir em peso na indústria do que no agronegócio. O retorno para o país como um todo, para a economia, é muito melhor. Então, é uma questão de prioridade, é uma questão de alocação de recursos e de que se financie políticas públicas de fato interessantes para esse setor, que é a indústria.